Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Áreas de figuras planas é o nosso assunto de hoje. Área do quadrado. A área do quadrado ela é representada por AQ igual a L ao quadrado. Como vocês estão vendo aqui, todos os lados do quadrado eles têm o mesmo tamanho. Se esse quadrado aqui te dissesse que o lado dele era 2 centímetros, por exemplo, nós íamos simplesmente fazer a área do quadrado igual a 2 elevado a 2. Observe que você terá que usar o expoente 2. Logo, você teria que multiplicar a base, a quantidade de vezes do expoente, que tem o número do expoente. Então, são 2 vezes 2, que seria 4 centímetros quadrados. Seria a área. Aqui no nosso retângulo também nós temos a área do retângulo igual a base vezes a altura. Aí vamos dizer que você tivesse aqui a altura do retângulo 2 centímetros e a base 4 centímetros. Era a mesma coisa, você ia pegar a área do retângulo igual a 2 centímetros vezes 4 centímetros, ou 4 vezes 2. Então, a área do nosso retângulo seria o mesmo que 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. Aqui nós temos aqui o paralelogramo. O paralelogramo, gente, vocês têm que observar que a área dele é aqui, ó. É calculado com a altura dele nesse ponto. Então, aqui é a altura. Você não vai pegar aqui o lado dele, aqui onde está esse triângulo. Você vai pegar a altura. Então, a base é só esse pedacinho aqui para calcular a área. Daqui até aqui. E a altura dele é essa partezinha aqui. Então, nós calculamos ele aqui por a área do paralelogramo. A área é igual a base vezes a altura. Então, a área desse rapaz é o quê? É a base. Vamos ver que essa base aqui seja 3 centímetros. Pronto. E vamos ver que a altura aqui sejam 2 centímetros. O que nós vamos fazer? Vamos pegar 3 centímetros vezes 2 centímetros. E aí nós vamos obter que a área do paralelogramo é 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Certo? Aqui é só para a gente lembrar um pouco sobre as fórmulas de se calcular essas situações. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem legal do campo de futebol, que diz o seguinte: nesse campo aqui, ó, se pegarmos um campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos. Ou seja, é o mesmo que eu dizer, se cada quadradinho for uma unidade de área, né? Então, se cada quadradinho desse aqui é uma unidade de área, isso quer dizer que esse quadradinho aqui, como quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho, vamos ver que aqui seja uma unidade. Então, cada quadradinho desse vale uma unidade, ou seja, 1 metro quadrado, por exemplo. Tudo que está dentro aqui equivale a 1 metro quadrado. Então, nós temos aqui várias formas de se calcular essa área. Uma delas seria contarmos todos os quadradinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aí a gente contava sucessivamente até o último quadradinho. Tá? E aqui a gente conta novamente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. Observe que nós estamos contando todos os quadradinhos, se quisermos, ou contando apenas os lados. No caso aqui, eu facilitei para não contar todos os quadradinhos, eu contei só o lado
que deram 12 quadradinhos, e a altura aqui, que deram 7 quadradinhos. O que nós vamos fazer? Simplesmente nós vamos pegar a área do retângulo é igual a quê? É igual a base versus a altura. Então, a área do retângulo ela é igual a 12, que é a base. 12 o quê? Nós vamos chamar aqui de metro. Então, 12 metros. Então, 12 metros vezes a altura. O que é a altura? 7 vezes 7 metros. E aí, a gente sabendo disso, já facilita a nossa resolução. Para isso, nós vamos pegar a área do retângulo, vai ser igual a quem? A multiplicação de 12 vezes 7. 7 vezes 2, nós temos 14. Vem 1 para cima do 1 aqui, da ordem das dezenas. E 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Então, nós temos aqui 84 metros quadrados. Essa questão, esse exemplo, foi apenas para vocês compreenderem. Ah, professor, mas eu quero fazer contando. Não tem problema. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E assim sucessivamente até 84. Temos aqui a primeira questão do nosso conteúdo de hoje. Vamos praticar. Questão 1. Carlos fez a seguinte pergunta a João: irei trocar toda a grama do jardim da minha casa e precisarei saber quanto tenho que comprar de grama. Devo calcular a área ou o perímetro do jardim? Qual a resposta que João deveria dar? Justifique. Primeiro, vocês têm que lembrarem que, no caso do retângulo, ou qualquer que seja a figura, existe a área, que é o que vocês estão vendo, que é a parte azul, a parte que está dentro. Isso aqui nós chamamos de área da figura. O que está fora, que eu fiz aqui, que são os contornos. Eu mostrei com essa setazinha aqui, para que vocês saibam que isso aqui são os contornos, que nós chamamos de perímetro. Perímetro, contorno, contorno, perímetro, perímetro, cerca, cerca, perímetro, área, aquilo que está dentro da figura, certo? Então, nós temos aqui perímetro e contorno. Então, o perímetro é isso aqui que vocês estão vendo, ó, que cerca todo o terreno, é o que vai cercar, e a área é o que está dentro. Por isso que ele pede que justifique. Então, a resposta é essa. A área é a parte interna da figura. Por exemplo, de repente eu quero calcular essa área interna. Eu vou dizer que aqui são 4 metros. Aí eu digo que o comprimento dessa figura são 6 metros, por exemplo. Aí você diz que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, a área do retângulo é igual a base. Quem é a base? 6 metros. Quem é a altura? 4 metros. Então, a área vai ser igual a 6 vezes 4, que são 24 centímetros quadrados. Simples quando você faz isso para demonstrar. A questão só pedia que o aluno identificasse, né, justificasse o porquê que eu ia calcular a área e não o perímetro. Vamos fazer a segunda questão. Marque o item em que haverá a necessidade do cálculo da área para realizar a atividade descrita. Gente, nessa atividade eu coloquei algumas figuras para que vocês pudessem compreender o conteúdo. Na letra A, trocar os ladrilhos de uma parede. Eu coloquei aqui o exemplo de uma figura quadrada
para mostrar para vocês. Trocar o ladrilho de uma parede, nós estamos falando justamente de quê? Da área, né? Então, esse ladrilho seria área. Pronto. O que é área? Colocar, no caso aqui, os ladrilhos dessa parede. Então, seria o quê? Vamos dizer que essa parede esteja dividida aqui em três partes assim, que é o tamanho dos ladrilhos, ou da cerâmica, conforme vocês queiram conhecer, né? Aí aqui eu diria que seria 3 metros, e aqui todos seriam 3 metros, porque ela é uma figura quadrada, onde nós tínhamos a área de um quadrado igual ao lado ao quadrado, ou simplesmente que a área do quadrado seria o mesmo que lado vezes lado, né? E a área do quadrado seria que 3 metros que multiplica 3 metros. E 3 vezes 3 são 9. Repete o metro e conta. 1m, 2m. Então, coloca em cima. Sempre a área vem com esse metro quadrado, representado por 2. Tá? Aí nós temos aqui a letra B. Colocar uma cerca ao redor de um sítio. Oba, isso é perímetro. Perímetro, contorno, cerca, linha, tudo são perímetros. Então aqui colocar é o que? Fazer a cerca, né? Cercar o terreno. Todo. Então o que é o perímetro, meu povo? A soma de todos os lados. Perímetro, soma dos lados, né? Por exemplo, se aqui fosse 2 metros e aqui fossem 5 metros. Logicamente, os outros também seriam o mesmo tamanho, né? Então, seria o quê? Eu poderia dizer que o perímetro seria duas vezes o lado, ou melhor, desculpa, ou duas vezes o comprimento, mais duas vezes o lado. Logo, o nosso perímetro seria o mesmo que 2 vezes 5 metros, mais 2 vezes 2 metros. Então, ficaríamos com 2 vezes 5, 10 metros, mais 2 vezes 2, 4 metros. E o nosso resultado seria 14 metros, que seria o perímetro. Na letra C, ele pede para a gente demarcar com tinta as linhas de um campo de futebol. Novamente, ele está pedindo perímetro. Tá? O que é isso? Eu já fiz a demarcação, que vocês estão vendo aqui, ó. Já deixei para não dar muito trabalho para a gente, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui são as linhas, o contorno do campo de futebol, olha. Se você analisar, ó, contorno são perímetro. Perímetro são cerca, aquilo que cerca, aquilo que circula, aquilo que marca, demarca-se, né? Cada parte desse campo, para que vocês fiquem entendendo o que são perímetro, é tudo aquilo que faz as marcações do campo de futebol ou de qualquer que seja o objeto descrito ou pedido, tá bom? Aqui nós temos uma circunferência, né? Um círculo, né? Mas é um contorno de qualquer jeito, está contornando, tá bom? Então não deixam de ser perímetro, tudo isso aqui, certo? Sempre. A corda é um perímetro? Será? Vamos ver o que pede a questão. A quantidade de corda que será preciso para montar um ringue de boxe. Ora, mas é o perímetro. Eu vou precisar da corda para montar o ringue de boxe. Eu vou precisar demarcar esse ringue. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Três cordas aqui, olha. Então, nós vamos dar valores, vamos. Vamos dizer que seja 5 metros. Então, como ele é um ringue quadrado, você percebe aqui, todos os lados medem 5 metros. Então, pronto, vamos calcular. Primeiro, nós vamos saber esse perímetro. O que é isso? Não é a soma dos lados? Então, 4 vezes o lado. Olha como é simples, professor. Quer dizer que se eu tenho quatro lados iguais, basta multiplicar 4 vezes o valor do lado. É isso? Isso. 5 vezes, né? Então, nós vamos ter aqui 4 vezes 5 metros, que são igual a 20 metros.
certo? Então, nós agora vamos calcular o total. O que é o total? 3 vezes o valor que deu, porque são 3 vezes que foi passada a corda. A primeira, a segunda e a terceira corda. Então, nós vamos fazer o quê? Para saber qual é o total? 3 vezes 20 metros. Pronto. 3 vezes 2, 6. Acrescentamos o zero, 60 metros. Essa é a quantidade de corda que iremos precisar para colocar, né, no contorno desse ring box. Então, 60 metros. Vamos para a próxima. Questão 1. Por que segue questão 1, 2, depois questão 1? Porque é de acordo com o livro de vocês. Determine a área de uma sala quadrada, sabendo que a medida de seu lado é 6 metros. Olha que legal. A medida de seu lado são 6 metros. Essa é a medida. Eu já está dizendo. Por que só bota 6 metros aqui? Não coloca nem aqui, nem aqui, nem aqui. Porque já disse, a figura é quadrada. E quando a figura é quadrada, todos os lados têm o mesmo tamanho. Deixa eu apagar que eu botei uma letra aqui errada. Todos os lados têm o mesmo tamanho. Então tem que ter muita atenção com isso aí para não errar, né? Aí você pode perguntar, mas professor, o mesmo tamanho quer dizer que todos os quadrados têm o mesmo tamanho? Sim. Quem tem tamanhos diferentes é o retângulo, o losango, certo? E assim por diante. Todos os lados têm o mesmo tamanho. Se todos os lados têm o mesmo tamanho, todos os lados medem 6 metros. Então, a área do quadrado é igual a quem? Ao lado ao quadrado. Ou seja, ou seja, olha que legal. Ou seja, a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Também pode ser isso. Outra maneira de se fazer. Então, logo nós vamos ver que a área do quadrado é igual a quem? 6 metros quadrados ou 6 vezes 6, que é a mesma coisa que 6 metros quadrados. Por quê? Ó? Porque em cima de cada número desse aqui tem 1. Na multiplicação desses números, ó, 6 vezes 6, nós vamos somar. 1 mais 1 é igual a 2. Por isso que é 6 elevado a 2. Não vou aprofundar esse assunto porque ainda não é conteúdo apropriado para vocês, alunos de quinto ano. Mas, em breve, vocês terão esse conteúdo sendo aprofundado. E aqui nós vamos calcular. Quanto é 6 vezes 6? 36, professor. 36 o quê? Metros quadrados. Essa é a nossa área. Próxima questão nossa, gente, é o desafio. Desafio do dia. O desafio número 1. Uma doceira colocou 1.480 brigadeiros em caixinhas. Em cada caixinha cabem 8 brigadeiros. Quantas caixinhas foram usadas? Aí muito simples a gente observar que ela tem aí 1.480 docinhos de brigadeiros. E aí ela vai colocar em cada caixa, ela vai colocar aí 8 brigadeiros. Quantas caixinhas foram usadas para que ela distribua 1.480 brigadeiros, cabendo 8 unidades em cada caixinha? Então, vamos fazer nosso cálculo. Resolução do desafio. Primeiro, gente, eu coloquei aqui a tabuada do 8, que vai facilitar a nossa resolução. Use somente se você não souber mentalmente a tabuada do 8. Caso você não saiba a tabuada do 8, aí você vai fazer o quê? Usar a tabuada.
é a melhor forma de fazer seus cálculos. E quando você não sabe fazer, vamos fazer aqui agora. Vamos pegar, voltar aqui, ó. 1480, 1480 brigadeiros e vamos dividir para 8. Né? Primeira observação qual é, professor? O que nós vamos observar primeiro? Observar que esta conta é uma divisão, certo? Nós estamos usando aqui esse símbolo, mas a divisão ela pode ser usada com 2 pontos, ela pode ser usada com ponto e um tracinho, e ela pode ser usada com esse riscozinho, onde ficaria aqui o 1480 em cima e o 8 embaixo. E assim a gente vai compreendendo aos poucos cada processo. O número 8, ele cabe dentro do número 1? Não, né? Porque, no caso aqui, o nosso dividendo fica menor do que o divisor. Então, nós vamos pegar o quê? 14. Quantas vezes o número 8 cabe dentro do 14? Vamos usar para a tabuadazinha. 8 vezes 1 são 8. E 2 vezes 8 são 16. Então, passa. Nós vamos usar aqui o número 1. 1 vezes 8, 8. E vamos subtrair. Eu vou pegar aqui, vou zerar. E esse 1 vem para cá para juntar. Fica 14. 14 eu tiro 8. 6, né? Porque 6 mais 8 são 14. O 6, gente, sempre o resto da nossa operação, ele será menor do que o divisor. Então, neste caso, nós vamos baixar aqui o número 8. E vamos obter aqui 68. E 68 cabe 8? Com certeza. Então, vamos lá. Quantas vezes o número 8 está igual aproximado a 68? 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. E 8 vezes 8, 64. Se eu botar 8 vezes 9, passa, né? Então, vamos botar aqui 8 vezes 8, 64. E vamos subtrair. 8 eu tiro 4, 4. 6 eu tiro 6, 0. 4 aqui, mais uma vez, menor, lógico, né? Nós vamos baixar agora o número 0. O 0 ficou 40. E quantas vezes o número 8 vai caber dentro do 40? Aqui, ó. 8 vezes 5, 40. Nós usamos 8 vezes 7, 64. Nós usamos 8 vezes 1, 8. E 8 vezes 5, 40. Então, 5 vezes 8, 40. 40. E vamos subtrair. 0 tira 0 é 0. 4 tira 4, 0. E aí é o nosso resultado. O nosso resto aqui não existe, porque o nosso resto está menor do que 1. Então, pronto. Nosso quociente foi o valor de 185. Gente, até a próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus.